Depois de ter bebido, experimentado e chegado até os seus lábios o vinagre ao invés de água, o Senhor Jesus disse: está consumado. João 19:30. Gente, oiê, gente, tudo joinha com vocês? Simone Martins aqui, evangelista a serviço do Senhor Jesus. E vamos, falar da palavra de Deus nessa sexta-feira santa, aqui no condomínio Adalberto Bergo, apartamento 21, Torre D. Bora falar da palavra de Deus, Hoje é um dia que muitas pessoas guardam, respeitam, outras não, Foi o dia que Jesus Cristo morreu, naquela cruz, para depois ser ressuscitado no terceiro dia. Então, gente, vamos falar da palavra de Deus e por que o Senhor Jesus teve que morrer, naquela cruz. Então, gente, eu vou falar para vocês de um jeito bem resumido, de uma forma bem popular. Aliás, foi para isso que eu fui chamada, para passar a palavra de Deus. De um jeito bem popular que até uma criança, entenda, Então, bora lá. O Senhor Jesus, ele teve que morrer, naquela cruz, Ele teve que morrer. E por quê? Porque se o Senhor Jesus não tivesse morrido, naquela cruz, nós não estaríamos aqui hoje. O pecado da humanidade foi tanta, que Deus até, se arrependeu, de ter feito, o homem. Então, gente, ele enviou o Senhor Jesus, mas só que o amor de Deus foi muito maior do que o seu arrependimento. Por isso estamos aqui. Então, Deus, ele enviou o Senhor Jesus para a salvação da humanidade. Mas essa salvação consiste somente naqueles que creem. Não são todos que são salvos, e não são todos que são filhos de Deus. Enquanto você não se torna um filho de Deus, você é uma criatura de Deus, uma criatura, que Deus fez, Tudo que existe hoje, tudo que existe, o planeta, tudo, o céu, o universo, foi construído, pelo Criador. O Criador não foi criado por nada. Nós fomos criados. Tudo que existe é criado por Deus. Então, gente, o pecado da humanidade foi tanta. Antes era Adão e Eva, que foram os primeiros, habitantes lá no Jardim do Éden. E únicos lá, Então, eles pecaram, Por quê? Por causa... Nada a ver. Por quê? Porque eles foram na conversa de outro ser, que existia lá no Jardim do Éden, Tudo era em tremenda paz, harmonia, Era aquela alegria com Deus. E Deus falou, falou para Adão e Eva, vocês não comam dessa fruta, não mexam nessa árvore, não comam dessa fruta. Entendeu? Deus falou, não coma. O que eles tinham que fazer? Obedecer, entendeu? Então, gente, e eles, o que aconteceu? Foram enganados, por um anjo que virou uma serpente, que falou que eles podiam comer de tudo. Quer dizer, a voz da autoridade maior lá dentro do Jardim Éden falou para não comer. E aí veio outra voz bem abaixo e falou para eles comerem. E ao invés deles ouvir a autoridade maior, que era Deus, eles ouviram uma voz, por simples curiosidade, talvez, ou vontade, ou curiosidade. Quer dizer, a curiosidade matou o gato, o dito popular. Então, a curiosidade deles, a desobediência deles por causa da curiosidade, tirou eles do Jardim do Éden. E aí começou, o castigo, Aí começou o castigo por causa da desobediência de Adão e Eva. E além deles desobedecerem, quando eles comeram da fruta, eles ficaram com vergonha, se esconderam de Deus. Quem pode se esconder de Deus? Ninguém. Deus, ele esquadrinha até os seus pensamentos. Ninguém pode se esconder de Deus.
E aí, além deles cometerem essa desobediência, Adão ainda acusou, olha, eu comi por causa dela. Então, não, ele comeu porque ele quis, ele sabia que não podia, né? Deus fez cada um com uma personalidade. Você às vezes fala, eu errei por causa do fulano, do ciclano. Não, você errou porque você quis, entendeu? Você teve escolhas, ou você ia na conversa do fulano, ou você, né, não ia na conversa. Você tem dois caminhos, entendeu? Para escolher. Você que faz as suas escolhas, entendeu? Deus, ele é tão bom que ele não obriga ninguém a buscá-lo. Ninguém. A salvação do Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, foi para todos. Mas ele não obriga ninguém a seguir ele. E se você escolher seguir Jesus, você tem que praticar os mandamentos de Deus, tem que obedecer os mandamentos de Deus. É fácil seguir o Senhor Jesus, nunca disse que seria fácil. Para Jesus foi fácil quando ele esteve aqui? Não. Mas ele veio em carne e osso para mostrar pra gente que é possível ser salvo, entendeu? Ele veio como exemplo, ele não pecou. Tem muitas pessoas que falam, o Senhor Jesus pecou, fez isso. Não, é mentira. O Senhor Jesus não pecou em nada, né? Ele veio mesmo para a salvação da humanidade, é o Filho de Deus que foi enviado por Deus, por amor, né? Porque Deus viu que algumas pessoas poderiam ser salvas. E ele teve misericórdia por causa dessas pessoas. E sabe, Deus sabe exatamente quem vai ser salvo, quem não vai. Mas mesmo assim, ele enviou, né, para esse mundo aqueles que podem ser salvos. E morre uns, nasce outro, morre um, nasce outros. É como uma história de Jó, sabe? Deus sabia que Jó era um homem fiel a ele, que amava ele. Entendeu? Isso antes do Senhor Jesus vir, porque Jó é antes da época do Senhor Jesus, né? Jesus Cristo veio depois. E, nossa, Deus tirou tudo de Jó, tirou os 10 filhos, tirou tudo de Jó, tudo. E Jó nunca blasfemou, ele foi fiel a Deus até o fim. Nossa, imagine a dor que Jó sentiu, né? Imagina, perder um filho já é triste, imagine perder todos, né? Então, imagine perder tudo. E se ele não tivesse filho? Ele perdeu todos os bens, tudo. Ele foi ao ponto da mulher dele falar assim, olha, amaldiçoa esse Deus e morra. A mulher dele falou isso para ele. Então, mas mesmo assim ele não amaldiçoou a Deus, ele continuou fiel até o fim. Então, o que Deus requer para você ser salvo? Olha, gente, ninguém pode ser salvo se não for através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E aqueles que nele crê têm que andar segundo a lei de Deus, segundo os mandamentos de Deus, obedecer a palavra de Deus. Quem vê você falando até parece. Não existe perfeição. Você pode sim seguir a Deus, conhecer a palavra, mas se você não praticar, você não será salvo. Então, gente, não é fácil não. Tanto que Deus fala, né, pra gente, que Ele vai nos aperfeiçoando de dia em dia. De dia em dia é passo a passo. Todos os dias Deus te molda, todo dia você tem os desafios, os obstáculos, coisas que você tem que vencer, as suas angústias e até as suas depressões, tudo isso você tem que superar e vencer e continuar no caminho de Deus. Porque Deus fala, aquele que perseverar, persistir até o fim, esse será salvo. Então, os salvos são os corajosos. Só os corajosos vão até o fim, os covardes desistem. Deus não é com pessoas covardes. Aqueles que retrocedem, Deus não é com eles. Todos aqueles que foram salvos foram corajosos o suficiente para chegar aonde eles chegaram. Então, gente, é isso. Para você ser salvo, você tem que seguir o caminho de Deus todos os dias da sua vida. Por exemplo, vamos supor que você faz 30 anos que está na presença de Deus. E vamos supor que hoje você pecou e hoje o Senhor Jesus voltou para você. Mas por causa do seu pecado, mesmo você ficando 30 anos na presença de Deus, você perdeu a sua salvação. Se você ficou muitos anos na presença de Deus e morreu de hoje para amanhã, mas morreu no pecado, você morreu sem salvação, mesmo tendo 30 anos na presença de Deus. Então, gente, Deus fala, né? Vigiar primeiro, depois orar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Então, gente, todos os dias você tem que vigiar.
Hoje o Senhor Jesus pode voltar no arrebatamento. Hoje Jesus pode voltar só para você. E você tem que estar bem com Deus, entendeu? Deus não, ele não exige perfeição, ele exige obediência. Perdão. É a obediência que leva à perfeição, tá bom, gente? Então é isso. Só um minutinho, gente. Bora lá tomar uma aguinha, né, gente? Tem que tomar uma aguinha. Aguinha na taça. Fica chique. Então é isso, gente. Então é isso, continuando. Então, se o Senhor Jesus não tivesse, foi muito triste a morte dele, nossa, foi traições, né, muitas. E Jesus Cristo morreu até o fim e com amor no coração, né? Quando ele disse está consumado, quer dizer, a salvação chegou para a humanidade, para todos aqueles que crê. Então é isso, gente. Quem crê e for batizado será salvo. Fácil não é. Faz mais de 20 anos que eu estou na presença de Deus. Então, gente, nossa, tem histórias para contar, hein? Meu Deus, muitas. Nossa. O pior momento são os desertos, que você se vê sozinho. Quer dizer, não é que você está sozinha ou sozinho. Nesses momentos, Deus sempre, você nunca está, você pode ficar sem sua mãe, seu pai, sua família, todo mundo pode estar contra você. Desde que você esteja com Deus, Deus está com você, você nunca está sozinho. Nunca quem tem Deus está sozinho, nunca. Por isso tantos livramentos. Então é isso, gente. Então, louvado seja Deus, né? Glorificado seja, né, o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por Jesus ter morrido naquela cruz, por todos aqueles que o amam. Jamais ele teria morrido, mas foi necessário que isso acontecesse. Muitas coisas que acontecem na sua vida é necessário que aconteça. E você que está perseverando, ou você que acabou de entrar e está enfrentando as suas lutas, é nas lutas que você se torna forte, entendeu? Não é questão de fraqueza. Fraco fica, às vezes a gente fica no chão, fraco, mas é nessa fraqueza que você fica mais forte. Por quê? Porque é aí que você depende mais de Deus. Então, gente, por hoje é só, essa é a palavra, né? Por hoje é só, né? Até as próximas palavras. Eu agradeço a todos pela atenção, né? Deus abençoe a todos vocês abundantemente, grandemente e ricamente. Deus abençoe, gente. Eu espero que o meu canal seja para edificação. Perfeita eu não sou, Deus me aperfeiçoa todos os dias. Ó, gente, outra coisa que eu queria falar. Às vezes você fala assim, ai, pra que eu vou na conversa de pastor, de obreiro, de fulano que tá falando de Deus? Ser humano que nem eu. Tem os escolhidos. Havia 12 tribos, somente uma foi separada para Deus, a tribo dos levitas. Então, gente, tem sim diferença. Não é todo mundo que evangeliza, não é todo mundo que fala da palavra de Deus, não é todo mundo que é pastor, obreiro, evangelista, bispo. Não é todo mundo que é escolhido para fazer essa função aí. Deus, é o próprio Deus que escolhe. É o próprio Deus, pelo esforço da pessoa, Deus vai escolhendo, entendeu? Então, tem sim uma separação. Tem os levitas, todos aqueles que falam da palavra de Deus levita diante de Deus. Não, quer dizer que os outros que não falam da palavra de Deus, que não é bispo, não é pastor, não está salvo. Não, claro que está salvo. Desde que cumpra, né, os mandamentos de Deus, seguindo os caminhos do Senhor Jesus, segundo as normas de Deus. Não é do nosso jeito, gente. É do jeito de Deus. Entendeu, gente? E é isso. Bora encerrar e finalizar. E, gente, muito obrigada pela atenção, gente. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Tchau! Até a próxima!